Graça e paz, amém? Gostaria de convidar os irmãos para ficarem de pé. Aproveite agora para cumprimentar a pessoa que está do seu lado, dizer um bom dia para ela, dizer como que ela é bem-vinda nessa manhã. Amém. Amém. Salmos capítulo 28, verso 6 diz assim: Bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Cuida deles como seu pastor e conduze-os para sempre. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Deus amado, Deus bendito, louvado seja o teu nome. Senhor, nessa manhã nós prostramos o nosso coração, prostramos a nossa alma, ó Deus, e reconhecemos em primeiro lugar que o Senhor é Deus sobre nós. E nós estamos aqui somente por tua causa, porque queremos render louvores ao Senhor, porque queremos, ó Deus, expressar a nossa gratidão, o nosso amor, o nosso deleite no Senhor. Neste tempo de culto, ó Deus, nós oramos, ó Pai, e te agradecemos pelo privilégio que nós temos de estar aqui. Obrigado porque o Senhor trouxe cada um de nós aqui, ó Pai, para ouvirmos a tua voz, para levantarmos a nossa voz ao Senhor, e nós te agradecemos, ó Deus. Colocamos, ó Deus, esse tempo diante do Senhor, para que seja agradável a ti, ó Deus, que o nosso coração esteja limpo, que a nossa mente esteja atraída ao Senhor, e que nessa manhã, ó Deus, para a glória do teu nome, o nome do teu Filho seja levantado. Que para a glória do Senhor, ó Deus, o nome de Jesus aqui seja proclamado neste lugar. E que o nosso coração mais uma vez reconheça, ó Deus, que a nossa esperança está no Senhor, que tudo que nós temos em Ti. Então, ó Pai, nessa manhã recebe o culto que a Tua igreja oferece ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar, meus irmãos, o hino de número 171, Aviva-nos, Senhor, e dá-nos o Teu Dá-nos o teu poder. Amém. Aviva-nos, Senhor, dá-nos teu poder, de santidade, fé e amor, reveste o nosso ser. Aviva-nos, Senhor, eis nossa Ainda em pé, irmãos, vamos cantar novamente. O hino que veio a seguir sempre nos lembra o quanto nós precisamos
do Senhor. Mas vamos aproveitar esse momento, antes de cantarmos, para cumprimentarmos uns aos outros. Saia do seu lugar e dê um abraço, se você tem liberdade, um aperto de mão, um sorriso bem bonito para a pessoa que está aí do seu lado. Em nome de Jesus. Refúgio, a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breves reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vida vai se mostram cada vez, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Os irmãos podem se assentar, vamos ver o nosso VT de comunicações. Olá, seja bem-vindo à Primeira Batista. Está no ar o nosso informativo. Por favor, fique atento. Você que frequenta a nossa igreja e não é membro, mas deseja ser, passe hoje mesmo ali no balcão, no hall da igreja e fale com nossa equipe de integração. Será uma alegria tê-lo em nossa família. Seja um de nós. Você que está terminando as aulas do curso de batismo ou já terminou, não esqueça de marcar a sua entrevista para ser batizado ainda nesse mês. Não fique de fora. Estamos muito felizes com o crescimento de nossas crianças em relação aos princípios da Palavra de Deus. Para dar continuidade a esse crescimento, iniciamos mais uma série de ensinos.
Dessa vez com o tema Mensagens e Mistérios, baseado no livro de Isaías, que transmitiu mensagens, e de Daniel, que decifrou mistérios. As crianças entenderão que Deus tem planos e sonhos maravilhosos, e o nosso desafio é descobrir o que Deus quer de nós, para que os seus sonhos se concretizem em nossas vidas. Não deixe o seu filho de fora, adquira o material no segundo andar, continue investindo. Isso faz toda a diferença. Temos à sua disposição na Secretaria da Igreja a Bíblia do Bebê para crianças de 0 a 2 anos, com textos curtos e histórias bíblicas usando fotografias de crianças. Essa Bíblia foi pensada para aumentar o ponto de contato entre a Bíblia e o seu bebê. Para quem é pré-adolescente, indicamos o livro Devocionais Tesouros Escondidos, que tem formato e apresentação elaborados para essa idade e vai organizar o TSD, o Tempo a Sós com Deus, que tanto incentivamos. Para homens e mulheres, temos o Nosso Andar Diário, com uma apresentação didática que desenvolve o olhar de quem utiliza, descobrindo as verdades bíblicas e aplicação na vida pessoal. Existe um espaço para colocar os pedidos de oração e também as suas respostas. Ele é bom para qualquer pessoa, ideal para quem é discipulador e discípulo, e também para líderes de célula. Quem faz tempo a sós com Deus sempre tem algo para compartilhar. Janeiro é o mês de férias. Que tal aproveitar o seu tempo para aprender um pouco de música? Entre os dias 20 e 31 deste mês, o Centro de Ensino Musical disponibilizará cursos intensivos de violão básico com repertório fácil para a célula, teclado iniciante e teoria musical. Serão ministrados no período noturno durante a semana e também no sábado. Porém, se você não pode fazer o curso de férias, mas mesmo assim quer estudar música e nunca teve oportunidade, chegou a hora. Aprenda a tocar o instrumento que tanto sonhou. Planeje o seu semestre, pois as aulas individuais e em grupo retornam no dia 2 de fevereiro. Pegue seu panfleto no balcão, ali no hall da igreja, confira os horários e valores, conheça os nossos cursos hoje mesmo, faça sua matrícula na Secretaria do SEM, no 3º andar, de terça a sexta-feira, das 13 às 18 horas, ou no sábado, das 8 ao meio-dia. Informações pelo telefone 3041 4408. Atenção! O pastor Gilson Breder, presidente da igreja, convoca a liderança para a reunião do Colégio Pastoral no próximo sábado às 14 horas. Em seguida, às 15 horas, convoca toda a igreja para a Assembleia Regular do mês de janeiro. Nosso informativo termina aqui. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Nosso telefone é o 3041 4444. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site primeirabatista.org.br. E lembre-se, somos uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Deus te abençoe. Graça e paz, irmãos. Falar um pouquinho mais forte, mais perto. Bom dia a todos, estamos contentes, mais um dia juntos, irmãos, como igreja, e compartilhando as coisas que a gente aprende lá no Ministério Infantil, que são muito, muito boas. A gente aprende lá de uma forma que as crianças gostam, que é uma brincadeira, mas tem os princípios por trás, né? Mas são assuntos que também são para nós. E hoje eles vão estar enfocando que a nossa confiança deve estar no Senhor Deus. O nosso tesouro, a nossa esperança deve estar em Deus. Nós não devemos colocar a nossa esperança em coisas ou em pessoas. E assim, todos nós, eu acho, que já deve ter passado pela tentação
de querer ganhar na loto, ou... Na loto não, porque a gente não... É mais difícil, né? Vai ser um milagre tanto, porque você não compra as coisas para ser sorteado. Então, ser sorteado sem jogar é um milagre maior ainda, né? Mas eu ficava assim pensando, puxa, se eu ganhasse... Aí tinha umas épocas que tinha aqueles sorteios, infelizmente não tem mais, né? Mas assim, tinha o sorteio de casa... E eu lembro de uma vez que eu deitei no sofá lá de casa e eu estava pensando em algumas pessoas da família que eu queria ajudar. E falei, ai Deus, se eu ganhasse uns 300 mil, ai, dava para eu ajudar, tanta gente, podia fazer isso, podia fazer aquilo. Aí eu falei, não, esquisito, tem que dar o dízimo. Tem que dar o dízimo, tem que dar uma oferta para missões também, né? Falei, mas aí dá o dízimo, dá oferta, precisava ser 500. Aí comecei. Aí se eu ganhasse 500, mas aí tem que dar o dízimo, tem oferta. Aí podia dar uma coisa para o Mini também, né? Aí eu podia ajudar tal pessoa da família, tal pessoa. Ah, mas aí tem meus filhos também, queria ajudar também meus filhos. 500 mil tá pouco. Acho que 1 milhão. Aí cheguei em 1 milhão. Quando eu cheguei em 1 milhão, que aí eu consegui ajudar todo mundo da família, filhos, oferta, aquela coisa arada toda, né? Aí o Espírito Santo falou assim, por que você quer ajudar a sua família assim? Por que você quer fazer isso? Porque você acha que eu não faço? Então, já que eu não faço, aí você vai fazer? Gente do céu, o Espírito Santo fala. E comigo ele fala duro. Quando eu erro, ele fala mesmo. Às vezes, a nossa segurança está nisso. Ou no chefe. Ou aquelas pessoas que trabalham com o governo, não, eu quero ter relacionamento com esse pessoal, porque eu tendo relacionamento, eu indo nessas reuniões, eu vou ter acesso a algumas oportunidades, não é? Ou no dinheiro, vou trabalhar, porque o dinheiro eu vou conseguir, ou com a minha economia, a nossa confiança em resolver as coisas, às vezes estão colocadas nisso. E o povo de Judá estava assim, colocando a sua confiança no governo da Assíria. Um povo, e muitas vezes é isso, a gente é cristão, crê em Deus, e a nossa confiança está num cara que não é cristão, que às vezes tem até uma vida promíscua, não é verdade? Então, a nossa confiança não está no governo, não está em pessoas, então nós precisamos assim, ficar olhando a nossa vida, né? Para falar assim, não vou me envolver, não vou colocar as minhas âncoras em pessoas ou coisas. E isso que as crianças vão começar... Gente, a gente tem dificuldade agora, mas se as nossas crianças começarem a aprender esse princípio bem cedo, elas vão sofrer menos e terão mais experiências com Deus. Eu lembro que eu dei uma lembrancinha para minha neta, e eu pedi para o meu pai levar, ele foi para São Paulo, ele entregou. E aí eu perguntei, você gostou do presente que a vovó deu? A vovó deu esse aqui, você gostou? Depois quando eu fui lá. Aí ela falou, não, foi o vovô Uva, que a gente chama ele de vovô Uva, né? É o vovô Uva quem deu. Eu falei, não, foi a vovó. Mas quem que entregou? Foi o vovô Uva. Então, às vezes, Deus quer dar bênção, mas a gente quer receber de pessoas. E aí a gente fica achando que aquela bênção que Deus deu, na realidade, quem deu foi aquele cara, foi aquele chefe, foi aquele amigo. E Deus me falou, quando eu estava querendo ajudar pessoas, né, da minha família, aí Deus falou assim, olha, eu quero dar o presente, você me deixa dar eu o presente? Porque se você der, você que vai ficar boazinha, eu que quero dar. Eu falei, tá bom, estou saindo de cena, não é? Então Deus quer dar presentes para nós, quer fazer milagres na nossa vida, e a gente fica empacando os milagres, porque fica ancorando a vida em pessoas. Bom, gente, esse é um assunto maravilhoso, né? E as crianças vão aprender isso. E nós, que somos facilitadores, trabalhamos lá no Mini, aprendemos isso antes. Olha que bom. Por isso que é bom trabalhar no Mini. A gente cresce e não perde culto, a gente cultua lá em cima. Vamos ficar em pé, nós vamos ler o versículo de hoje. Pois Ele é Deus. Felizes são aqueles que põem a sua esperança nele. Isaías 30, 18. Vamos colocar então a nossa esperança em Deus. Aposentadoria, inclusive, pessoal, que eu também estou entrando nessa. Eu sei que muita gente está assim, né? A nossa esperança está em Deus. Pai querido, nós colocamos a nossa esperança no Senhor.
Cremos, ó Deus, que o Senhor é dono de tudo. O Senhor tem todos os tesouros e o Senhor quer abri-los para nós. Ó Deus, ajuda-nos a não emperrarmos a Tua obra na nossa vida. Nós queremos, ó Deus, crer que é o Senhor quem dá, que não são homens, não são pessoas, não são coisas. Ó Deus, nós precisamos olhar para o alto. Eu sei, ó Deus, que o Senhor quer fazer muitos milagres aqui, hoje, no nosso meio. Ajuda-nos, Senhor, a termos este olhar aberto para o Senhor. Nós não queremos fazer como o povo de Judá, que colocou a sua confiança num homem que era ímpio. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor. Abençoa também os nossos facilitadores. Eles precisam, ó Deus, da unção do Senhor para transmitir essa mensagem tão importante. Ó Deus, que vai ser fundamental para o resto da vida deles. Nós queremos que as nossas crianças sejam vitoriosas, que elas coloquem a sua esperança em Deus, e o Senhor vai fazer milagres na vida deles. Abençoa-nos, Senhor, abençoa o ministério infantil, abençoa os pais para que sejam assim também. Nós queremos uma igreja inteira vitoriosa, porque coloca a sua esperança no Senhor Deus, aquele que é o Altíssimo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém! Vamos receber os pré-adolescentes e as crianças depois. E aí, tudo jóia? A essa hora da manhã, a garotada ainda está um pouco sonolenta, mas olha, lá vai ser turbinado, né? O estudo, as atividades serão maravilhosas. Uma salva de palmas para as nossas crianças, para os nossos pré-adolescentes. Os irmãos podem assentar-se. Meus irmãos, nós não falamos aqui no VT, mas nós estamos comunicando um evento ultra importante que vai acontecer aqui em Campo Grande. A Terceira Igreja Batista, dentro da visão do MDA, estará promovendo um encontro chamado EDD, Encontro de Discipuladores com Deus. Eu já participei desse encontro lá na cidade de Santarém e depois participei de novo aqui na cidade de Marília, no estado de São Paulo. É alguma coisa muito, muito, mas muito especial, especialmente para quem já está em célula, está discipulando, está esperando um discipulador, esclarece muitíssimo. É um encontro com Deus, não é ministração apenas para a cabeça, mas para o coração, para o espírito, e vai acontecer nas datas de 20 a 22 de fevereiro. O local é aqui no Aprisco, que é a propriedade da Terceira Igreja Batista, mas há um convênio também com a colônia de férias para a hospedagem. Então, eu queria incentivar muitas pessoas. Eu pedi 150 reservas para o pastor Mauro. Serão 500 pessoas. Eu falei, não, reserva para nós a primeira 150 inscrições. Por quê? O nosso ano 2015 aqui é o ano do discipulado. Então é abrir com chave de ouro, muito esclarecimento, muita ministração ao coração. O preço inclui, não é? Você vai dormir, vai se alimentar lá, e é um pouco caro em relação, especialmente no começo do ano, porque o pastor Mauro está trazendo uma equipe grande lá de Santarém. Então, o custeio dessas passagens aéreas, por exemplo, de Santarém, é muito oneroso mesmo. O preço é R$250 para serem muito bem investidos na sua vida de 20 a 22 de fevereiro. Nós estaremos atendendo aqui na nossa secretaria e nós estamos parcelando, nós como igreja queremos ajudar os membros da igreja, parcelando em 3 vezes no cartão. Então não deixe de participar, são 150 vagas, eu tenho receio de que alguns irmãos se demorem e aí não tenha mais oportunidade. E olha, é uma oportunidade de ouro, imperdível. Isso raramente vai acontecer. Trazer uma equipe lá de Santarém, a igreja que começou, não é, com o discipulado 1 a 1 no Brasil, foi a igreja em Santarém. A cidade de Santarém tem 180 mil habitantes urbanos. 70 mil são membros da igreja da Paz.
de 180 mil, 70 mil pessoas fazem parte da igreja e são discipulados um a um. É algo inédito, não tem acontecido. Você, para ter uma ideia, hoje nasceu, devido ao crescimento daquela igreja em qualidade, em mudança de vida, surgiu a Associação MDA. Hoje são 13 mil igrejas filiadas à Associação MDA. Há mais igrejas filiadas à Convenção MDA do que igrejas batistas na Convenção Batista Brasileira. Fenômeno de curtíssimos anos. A Convenção Brasileira tem mais de 100 anos de história. O MDA tem 20 anos, a associação tem menos de 10 anos. Por quê? Porque um milagre tem acontecido. Para vocês terem uma noção, depois que aquela igreja estava com 11 mil membros, e todos discipulados um a um, uma equipe de membros da igreja, não pastores, mas membros da igreja, junto com os melhores pastores, os mais experientes da igreja, saíram, se mudaram para outro estado, para o Ceará, para Fortaleza, para começar uma outra igreja do zero, com células e discipulado. Essa igreja agora em maio faz 9 anos. Sabe quantos membros tem essa igreja? 8 mil membros, todos discipulados um a um, em 8 anos, irmãos. Isso é normal? Não, muita qualidade. Então, é esta igreja. E outra, enquanto plantaram essa igreja lá em Fortaleza, plantaram igrejas filhas no Ceará, 78 igrejas filhas. Tudo isso em 8 anos, irmãos. Isso é muito importante, é um mover de Deus, é a experiência bíblica do discipulado um a um. Por isso, esse pessoal que vai estar ministrando aqui, por isso é imperdível, eu queria encorajar você a fazer um esforço e parcelar em 3 vezes no cartão aí, para você não perder a oportunidade de ir ao EDD, Encontro de Discipuladores com Deus. Estarei lá, a nossa equipe pastoral estará lá, nós que já fizemos, possivelmente vamos estar trabalhando nos bastidores, cooperando para que você seja abençoado. Vocês conhecem esse garotão lindo aqui? É meu filho. Não é lindo, fala a verdade. Ele puxou a mãe, sabe, irmão? É por isso. Amém. Queridos, há um tempo atrás, alguns dias atrás, né? Eu e a minha esposa fomos ao cinema e fomos assistir um filme chamado Êxodo. É um filme que conta a história, né, do povo de Deus saindo do Egito, e aquelas pragas, né, vindo sobre o Egito e Moisés e tal, e eu confesso que eu fiquei assim, bastante frustrado com o filme, mas, porque é uma história tão rica, né, é uma história tão linda, e infelizmente não foi muito bem retratada, mas a história da saída do povo de Deus do Egito é uma história muito importante para nós, porque conta a história de Deus tirando o seu povo da terra do Egito e ensinando algumas coisas muito bonitas, muito lindas e princípios muito importantes que servem para nós ainda hoje. Durante a trajetória do povo saindo do Egito, eles aprenderam o que era adorar a Deus, o que era servir a Deus, o que significava essas coisas e como nós deveríamos servir a Deus. E eu acho muito interessante, para esse momento que nós teremos agora no culto, um texto que está em Êxodo capítulo 25, versículo 1, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Deus estava aqui nessa passagem começando a ensinar o seu povo alguns princípios muito importantes sobre o que era o culto a Deus, o que era prestar culto a Deus. E ele diz assim: receba de todo aquele cujo coração o compelir a dar. E lá no versículo 8, depois de Deus falar tudo aquilo que as pessoas deveriam trazer de oferta, né? Ouro, prata, bronze, fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino, coisas muito preciosas. E diz assim: e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Uma coisa muito importante sobre o culto a Deus, o que é fazer um culto a Deus, o que é adorar a Deus nesse tempo que nós temos juntos aqui, está aqui nesse texto, quando Deus diz assim: diga ao povo que me tragam uma oferta. O culto é uma oferta do homem a Deus. O culto, é claro que quando a gente vem aqui, a gente ouve Deus falar conosco, nós saímos tão abençoados, isso é muito, muito importante também, mas o culto não é para nós, o culto é para Deus.
E o que é o culto? O culto nada mais é do que uma oferta nossa a Deus. Uma oferta do nosso coração, uma oferta da nossa alma, uma oferta daquilo que nós temos, uma oferta de nós mesmos ao Senhor. Então não existe culto sem entregar a Deus. Não existe culto ao Senhor sem que nós derramemos o nosso coração, dizendo: Senhor, o Senhor é razão de nós estarmos aqui, o Senhor é tudo que nós temos. Eu acho muito interessante esse texto, por exemplo, que essas pessoas, elas tinham acabado de sair da escravidão e elas tinham muitas coisas aqui, né, preciosas, ouro, prata. Você pensa, como que escravos no Egito tinham tantos bens de valor? Na verdade, esses bens foram dados, né? Deus disse aos egípcios que dessem essas riquezas ao povo quando eles estavam saindo da terra do Egito. Então, eram bens muito preciosos que eles tinham acabado de receber e estavam no deserto, talvez pensando assim: puxa vida, né, eu não sei como é que vai ser essa caminhada aí no deserto, eu vou guardar esse dinheiro aqui que eu recebi, esse ouro, essa prata, essas pedras preciosas, eu vou guardar porque eu não sei como é que vai ser amanhã, se eu vou precisar disso ou não. E aqui Deus está falando: não, tragam a mim, deixem que eu seja o Deus provedor de vocês. Aí nós aprendemos que no culto ao Senhor, nós dedicamos aquilo que nós temos de melhor, como também uma declaração, dizendo: olha, eu não sei como vai ser essa caminhada aqui para frente, mas eu confio no Senhor, eu vou dar aquilo que é do Senhor, eu vou dedicar a Ele aquilo que pertence a Ele. Então, nesse momento que nós temos agora, é o momento de nós fazermos isso de uma maneira muito especial, que é dedicando a Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós não fazemos isso porque Deus precisa do nosso recurso financeiro. Nós fazemos isso em um ato de confiança e de descanso em Deus, sabendo que faz parte do nosso culto agradável a Deus, quando nós entregamos aquilo que nós temos de melhor. Então, nós vamos cantar e vamos ter esse tempo muito precioso agora. Você vai poder consagrar ao Senhor os seus dízimos, as suas ofertas, oferta missionária de fé, e faça isso com muita alegria, sabendo que Deus se alegra quando nós ofertamos e quando nós dedicamos a Ele aquilo que é dele. Amém? Vamos fazer isso. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Sim, firme nas promessas de Jesus.
Amém, graças a Deus. Quem de vocês está aqui no mês de janeiro pela primeira vez? Levante a mão. Então os irmãos já estavam todos aqui durante esses domingos, não é? Nós queremos orar agora. Vou chamar o Yuri para vir à frente. Nós temos um motivo de gratidão muito grande para dar ao Senhor pelas vidas do membro da diretoria da nossa igreja, o irmão Wallace Pacheco e sua família. Eles foram para São Paulo, se não me falha a memória, ontem de manhã, eles capotaram o carro 2 vezes, né? O carro sofreu um capotamento de 2 giros, mas todos eles estão bem, saíram ilesos, praticamente assim, cuidado. Então, aplaudo o Senhor por esse grande livramento. E eu queria que o Yuri, então, é um membro, é a liderança da igreja, a diretoria da igreja, nós queremos agradecer a Deus por essa provisão, mas vamos incluir aquelas pessoas que estão doentes, estão enfermas e que estão tendo problemas, que estão tendo motivos para colocarem na presença de Deus. Quero convidar você para vir à frente, você que tem um assunto para colocar na presença de Deus, uma necessidade sua, algo que você precisa colocar diante do Senhor, venha agora à frente e o Yuri estará orando por nós. Amém. Deus amado, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor cuida de nós. A tua palavra diz que o teu interesse por nós é imenso. E o Senhor cuida dos passarinhos, o Senhor cuida das flores, e o Senhor cuida de nós. Obrigado, Senhor, porque nós não podemos nem contar as vezes que nós experimentamos livramentos, porque a gente nem sabe de tudo aquilo que o Senhor nos guarda. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos dá esse privilégio de vermos, ó Deus, milagres acontecendo, e nós podemos agradecer ao Senhor, ó Deus. Em especial, te agradecemos pela vida do irmão Wallace, da sua família, Senhor, que foram preservados pelo Senhor neste acidente. Obrigado, Senhor, obrigado, ó Deus, obrigado, Senhor, porque a tua mão guardou a vida desses irmãos. Nós acreditamos, ó Deus, que o Senhor fez isso para também demonstrar o seu amor e o seu cuidado, para nos lembrar de que a nossa vida está nas tuas mãos. Nós te agradecemos, ó Deus, e estendemos, ó Pai, essa oração, esses pedidos, à vida de cada pessoa que está aqui na frente nessa manhã, ó Deus, a cada pedido que está sendo feito aqui agora, sobre enfermidades, dificuldades, ó Deus, situações difíceis, problemas. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor mais uma vez manifeste o teu cuidado e o teu amor na nossa vida. Nós sabemos, ó Pai, que a nossa vida está nas tuas mãos, e por isso nós queremos descansar em ti. Descansar porque nós não estamos sozinhos no mundo. Descansar porque sabemos que no teu nome há poder. Descansar porque sabemos, ó Pai, que o Senhor nos guarda no meio da tempestade, que o Senhor nos livra quando nós estamos na fornalha. Ó Deus, quantas vezes, ó Pai, a tua palavra nos mostra que o Senhor é um Deus que intervém em nosso favor. Então nós te pedimos nessa manhã, ó Pai, que cada pedido que está sendo apresentado aqui seja contemplado pelo Senhor. Te pedimos, ó Pai, que essas orações sejam apresentadas diante do Senhor no teu trono, ó Pai, e que o Senhor decrete bênção nessa manhã sobre cada um de nós. E te pedimos, ó Pai, que todas essas coisas aconteçam, ó Pai, não para o nosso bem-estar, mas para a glória do teu nome. Ó Deus, que o Senhor faça isso para fazer o teu nome grande no meio, ó Deus, da nossa geração, ó Pai, no mundo, que seja conhecido o nome de Jesus, ó Deus, porque o Senhor é o Deus que salva, o Senhor é o Deus que intervém, o Senhor é o Deus que provê, o Senhor é o Deus que nos alimenta, que nos sustenta, que nos dá vida, que nos dá saúde, ó Deus, que nos cura, que faz milagres. Ó Deus, nós oramos agradecidos já, ó Deus, de antemão, porque sabemos que o Senhor vai se mover em nosso favor, porque é do teu agrado, é para a glória do teu nome que nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Pode retornar ao seu lugar. Obrigado. Os irmãos podem assentar-se. Nós gostaríamos muito de, nessa manhã, conhecer também os nossos queridos convidados. Sempre temos a alegria de receber pessoas tão lindas, tão nobres, cultuando a Deus conosco, não é? Em todos os horários. E eu queria pedir a você
que não é membro da nossa igreja, que se tiver liberdade, fique em pé, só um pouquinho só, e você vai receber muitos cumprimentos. Olha lá atrás, irmãos, uma salva de palmas. Quem mais está? Aqui temos aqui, eu disse muitos cumprimentos, irmãos, muitos, isso. Onde tem, aqui também, irmãos, eu disse muitos cumprimentos, então os irmãos têm que sair. Olha, irmãos, olhem para trás, por favor, membros da igreja, olhem aqui do lado, saiam do lugar para cumprimentá-los, irmãos, não é? Eu disse que eles vão receber muitos cumprimentos, a nossa igreja é muito amorosa, então todo mundo, às vezes eu saio daqui para cumprimentar alguém lá do outro lado, e quero que você, membro da igreja, faça o mesmo, viu? Porque nós devemos demonstrar amor na prática, isso é um sinal muito claro. Amém, muito obrigado, viu? Deus abençoe vocês, que se sintam bem à vontade aqui entre nós. Se vocês fazem parte de uma igreja evangélica, então por favor levem lá a nossa apreciação, o nosso abraço para o seu pastor, tá bem? Viu, irmãos, deixa eu só retomar esse assunto. Quando nós apresentamos os convidados, todos temos que fazer assim, ó, olhar aqui e assim atrás, porque às vezes um convidado está aqui atrás da gente, e a gente ingenuamente não está cumprimentando, então nós vamos fazer isso, porque é uma pessoa muito importante. Então eu me incomodo muito, não é? Se a gente apresenta o convidado e os irmãos não estão atentos, então o convidado fica em pé, fica me ouvindo dizer que ele é muito importante, mas só me ouvindo dizer. Então às vezes eu tenho saído daqui para cumprimentar. Isso não é uma repreensão, mas é um caminho de exemplo. Eu quero que os irmãos tenham o mesmo cuidado. A Bíblia diz, não sede vagarosos no cuidado. Precisamos ser apressados, bem atentos, porque as pessoas são muito importantes. Amém, igreja? Amém, graças a Deus. Abra sua Bíblia na carta que o apóstolo São Paulo, pelo Espírito de Deus, escreveu à igreja dos Gálatas, capítulo 6. Abra para acompanhar o texto, mas na verdade você vai lê-lo aqui no telão, juntamente comigo. Nesta manhã nós vamos considerar, é 2 e 3, vamos lá, igreja como família da fé e comunidade do amor. É muito importante nós sabermos que todo aquele que um dia entregou a sua vida a Cristo, tornou-se filho de Deus e não mais criatura de Deus. Então, nós somos como igreja a família de Deus, e Deus é o pai desta família. É maravilhoso saber que nós não estamos aqui apenas nos reunindo como pessoas que têm pontos de vista em comum, não. Nós temos uma identidade em comum, nós temos uma filiação em comum. Deus é o nosso Pai. Diga, Deus é o meu Pai. Que coisa maravilhosa. Não é só Deus é o meu Criador, Deus é o meu Pai. Há uma relação muito linda, muito afetiva, e eu posso com toda liberdade subir no colo do meu Pai, e eu posso chorar para o meu Pai, eu posso abrir o meu coração para o meu Pai, e eu sei que meu Pai não é um Pai terreno limitado, mas é o Pai eterno, é o Pai das luzes, é o Pai das misericórdias que não tem fim. Isso é muito importante. Ninguém compra a filiação divina com dízimos e ofertas, ninguém compra a filiação divina com qualquer coisa que possa fazer. Ela nos foi oferecida através da morte de Cristo lá na cruz. Isso é maravilhoso. Por isso nós somos irmãos. Havia um tempo na igreja em que nós nos chamávamos mais por irmãos e irmãs. Aqui esse é o irmão fulano, a irmã Beltrana, a irmã Maria, irmão João. Mas nós com o tempo fomos assim, achando que era formal demais, né? E eu chamo Arão, mas é muito melhor irmão Arão, irmã Eusi, né? Irmão Paulo. Por quê? Porque isso já mostra a nossa ligação com o nosso Pai. O texto que nós vamos ler daqui a pouco, ele começa dizendo assim, irmãos. Ele nos situa na família. A igreja, então, é a família de Deus e é uma comunidade. O termo comunidade é usado em diversas áreas do conhecimento. Do ponto de vista da biologia, pode ser uma comunidade de bactérias, por exemplo, não é? Estão cultivando isso no laboratório. A sociologia vai falar da comunidade do ponto de vista sociológico, do aglomeramento das pessoas, do comportamento delas, mas levando-se para o campo da fé, a comunidade é o aglomerado de pessoas, a convivência de pessoas com uma cultura, mas que fazem uma coisa juntas, sabe o que é? Comer o pão. Coinonia, comunhão, a comunidade come o pão juntos. Olha que coisa maravilhosa, se somos da família, nós nos nutrimos juntos do pão. Lá em casa,
todos, não é, o quanto possível, se sentam em torno da mesa, e ali tem aquele momento particular, gostoso da família, a família reunida, não é? A gente não pode, não é, trocar a alegria de estar à roda da mesa com as pessoas pela televisão nem pelo noticiário. Eu vou comer na sala, não é? Garfo na boca e olho na televisão, garfo na boca, olho na televisão. Ninguém é proibido fazer isso, mas será que é a melhor escolha? Claro que não. Quando a gente está ao redor da mesa com a família, a gente ouve um ao outro, os sentimentos, a gente olha nos olhos, vê aquele que está mais quieto, pode perguntar assim, e aí, está tudo bem com você? Você está mais quieto hoje? E na igreja, irmãos, nós somos uma família, é a família da fé, e é a comunidade do amor. Deus é amor, então na igreja de Deus, o amor deve ser exuberante, efervescente. Tudo aqui, irmãos, deve exalar amor. Amor é a nossa praia, amor é o nosso negócio, amor é o nosso jeito de ser, amor é a nossa expressão de carinho, de afeto e de atendimento mútuo. Então, na igreja de Deus, nós estamos bem servidos. Essa é a comunidade do amor. E o amor não é só sentimento, ele envolve sentimento. Mas o amor é a ação transformadora, o amor é a suprema excelência da vida. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, disse que ele pode fazer tudo, e pode ser tudo, e pode ter tudo, mas sem amor, tudo é absolutamente nada, 10 vira 0. Olha só, o apóstolo Paulo, pelo Espírito de Deus, é Deus falando, diz assim, ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado em praça pública, por uma causa muito boa, sem amor não aproveita de nada. Quando que o martírio vale 0? Quando falta o amor. Por isso, irmãos, é que a lei de Deus se resume no amor. Ame ao Pai, ame a Deus sobre todas as coisas, de todos os jeitos, de todos os modos, com todas as forças, na alma, no entendimento, no intelecto, e ame o próximo, como a você mesmo. E Jesus vem e amplia para a comunidade da fé, amem-se uns aos outros como eu vos amei. Então, nós estamos aqui bem servidos, num lugar onde o amor deve ser, então, efervescente, exuberante, deve ser uma marca de todos nós. Na portaria ali, quem recebe, deve receber com amor. Às vezes, quando eu tenho o privilégio de ter uma igreja tão linda, quando vocês chegam, tem um pastor dirigindo, outro pastor convidando aqui, outro pastor pregando, outro pastor batizando, e eu tenho tido, às vezes, o privilégio de ir lá para a porta, e fico lá na calçada, recebendo as pessoas. E às vezes eu digo, olha, aqui é o pedágio do amor, sem abraço não passa. É uma maneira brincalhona de eu dizer, olha, isso é muito importante. Os abraços aqui são muito importantes. Os afetos, os beijos aqui são muito importantes. Porque uma comunidade de irmãos deve viver isso intensamente. Irmãos, o apóstolo Paulo, pelo Espírito de Deus, vai nos ensinar que na comunidade nós temos pessoas. E pessoas são pessoas. E pessoas têm problemas. E nós precisamos aprender a conviver com os problemas na comunidade da fé, lá em casa, no trabalho, especialmente na igreja, na célula e no discipulado. Então nós temos uma orientação a respeito disso em Gálatas 6, 1-6. Olha só como começa, o vocativo irmãos, nos situando no corpo da família, dentro da família. Vamos ler juntos? Quem está lá atrás consegue enxergar para ler junto comigo? Consegue? Que beleza. E aqui, lá atrás, consegue ver e enxergar? Então tá bom, vamos ler juntos, 1, 2, 3. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos uns dos outros e assim cumprirão a lei de Cristo. Porque se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. No versículo número 1 e versículo número 5, há um termo que em algumas versões aparece diferente, que é o termo fardo ou carga. A mesma coisa no português. Há Bíblias que dizem lá no versículo 2, olha, levemos as cargas uns dos outros, e assim cumpriremos a lei de Cristo. E dizem no versículo 5, cada um leve a sua própria
carga. Carga, fardo, fardo pesado, no português são sinônimos, mas aqui nesse texto eles são diferentes e daqui a pouquinho eu vou poder explicar isso para você. Nesse texto, então, nós temos a possibilidade de ver 3 desafios para caminharmos para a maturidade, na convivência, no relacionamento, nessa família da fé e nessa comunidade do amor. Quem gosta de desafio aqui, levante a mão. Várias pessoas, não é? Quem acha que desafio às vezes é desaforo? Levante a mão. Há desafios quando nós somos inspirados para fazer alguma coisa, para mudar alguma coisa, para transformar alguma coisa. A igreja deve viver sempre desafiada pela realidade do mundo. O Senhor Jesus disse que nós somos sal e luz. Isso por si só nos coloca um grande desafio. Fazer a nossa parte, salgar, temperar, proteger e também trazer luz, trazer esperança, trazer transformação. O primeiro desafio para nós é recuperar os faltosos. No versículo de número 1 e número 2, você viu, olha irmãos, se alguém for surpreendido em pecado, vocês que são espirituais, corrijam-no, recuperem-no, trabalhem juntamente com ele, com mansidão. É lindo saber que Deus espera que nós sejamos espirituais. Ele diz, olha, se algum irmão for surpreendido, a palavra grega surpreendido aí, quer dizer que tanto quem pecou, quanto quem viu o pecado, foram surpreendidos. Ou seja, está falando de alguma coisa que não é habitual. E é assim que deve ser na nossa vida. O pecado não pode ser habitual. Ninguém pode ter uma rotina de pecado. Conviver com o pecado 1, 2 anos. Ver o seu pecado como uma criança que cresce, não é verdade? Pequenininho, desenvolveu, já está grandão. Esse é o meu pecado de estimação. Tenho esse pecado, convivo com ele amorosamente há 20 anos. Não, 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 não. O pecado, irmãos, existe. Mas tem que ser acidental. O pecado é alguma coisa que nos tira da meta, que é o coração de Deus. Deus é santo e não quer que o pecado faça parte habitual da nossa vida. Aliás, em 1 João, o apóstolo, chamado apóstolo do amor, diz, olha, quem de fato ama a Deus, não vive pecando. Uma tradução mais simples, aquele que é filho de Deus não peca. E a palavra grega não peca habitualmente, ou seja, o pecado, infelizmente, ainda nos acompanha, ele mostra as suas armadilhas para nós, e nós caímos muitas vezes, mas isso deve ser muito, muito, muito triste para nós. Não podemos conviver com o pecado dizendo, olha, eu peco, mas quem não peca, não é verdade? Não, não, não. Essa não é a nossa postura. Deus nos chamou para sermos amadurecidos, para crescermos na graça, no conhecimento. E nesse ano de 2015, o ano do discipulado, é um ano de muito trabalho particular, cada um de nós, na célula, no discipulado, nos ministérios da igreja, no púlpito, em todos os lugares, na escola do discípulo, todo mundo trabalhando, cooperando para o crescimento. Porque nós não queremos, irmãos, começar o ano e terminá-lo sem crescermos. Todo mundo tem que crescer. E na vida cristã, para crescer, a gente tem que assumir desafio. A gente deve, como ilustração, ver a vida cristã como uma escada rolante que desce, mas que a gente tem que subir. Já pensou se num dia você vai no shopping, né, e a escada rolante está quebrada, e só funciona a que desce? As escadas normais estão interditadas. O único recurso para subir é subir na escada que desce. Pode parecer engraçado, mas a vida cristã é assim. Se você fala, olha, não estou com muita vontade de orar, acho que eu vou dar uma paradinha, essa paradinha não deixa você no mesmo lugar, ela leva você para baixo. Então, todos nós queremos crescer, e para que todos tenhamos saúde, nós precisamos cuidar uns dos outros. E a Bíblia está dizendo então, que se algum de nós pecar, isso não deve ser despercebido. Se nós percebemos, nós temos uma ação propositiva, intencional, para corrigir o faltoso, não no sentido de dar uma bronca nele. Olha só, a nossa atitude geralmente, infelizmente, é assim, olha, o irmão falou, você viu o pecado do irmão? Irmãos, na comunidade do amor, essa não é a atitude correta. Nós não estamos aqui para aprontar o erro dos irmãos, deixar os irmãos constrangidos, mas a nossa atitude aqui é estender a mão. Amém, meus irmãos? Os irmãos entenderam bem?
Ao invés de apontar, devemos estender a mão. Amém, irmãos? Amém, quer dizer assim seja. Eu quero a concordância dos irmãos em fé, porque esta é a palavra de Deus. Não é a vontade do nosso coração e nem o nosso discurso motivacional. É a palavra de Deus. E ela vai mover a nossa vida para fazermos a vontade daquele que nos criou, daquele que nos amou, deu a vida por nós. Então devemos, ao invés de criticar os irmãos, de apontar os dedos, devemos estender as mãos. Há um amigo muito querido, o amigo Sérgio, e ele disse um dia, uma confissão que ele fez de um problema que o ensinou muito. Lá no estado de São Paulo, ele estava numa igreja que ele fazia parte e viu no corredor uma moça fumando. E ele ficou indignado, falou, mas que falta de respeito, olha só, poxa vida, se quer pecar, pelo menos tem um pouco de brilho, peca melhor, peca escondido. Não é verdade? Olha que desrespeito dobrado, pecar aqui na igreja, fumar na igreja. E ele, ao invés de abordar aquela moça, ele foi e chamou um dos líderes e falou, olha, queria te mostrar uma coisa, vem comigo, olha aqui, fumando na igreja. E aquele líder então chamou aquela moça, mais 1, 2, 3 líderes, e foram conversar com ela. Mas graças a Deus a postura daqueles líderes já foi diferente da postura do dedo duro. Chamaram a moça. A hora que a moça chegou no lugar, foi conversar, ela já começou a chorar. E ela disse, olha irmãos, se o cigarro fosse o meu problema, estava muito bom. Eu estou com problemas muito maiores, está acontecendo isso. E esse meu amigo Sérgio, quando viu aquela moça se abrindo, ele falou, Deus, o que eu fiz? O que eu fiz? Essa moça precisa de ajuda, eu vim piorando a situação dela. Vim como aquele que condena, aquele que aponta o erro, aquele que coloca em exposição. E ele foi muito marcado por Deus, pediu perdão e tomou uma posição na vida cristã dele, de estender a mão e não de apontar o erro. Irmãos, é bíblico ajudar os irmãos. E se nós estamos vendo alguém falhando, nós temos o privilégio e o dever bíblico de recuperar. A palavra grega recuperar, ela é emprestada da medicina. O termo grego significa, era usado para extrair o tumor e também para colocar o osso no lugar. Quando alguém quebrava braço, pé, mão, alguma coisa, você coloca no lugar antes de, não é, imobilizar, antes de engessar. Para quê? Para que a saúde seja restaurada. Não basta a pessoa não sentir dor, tudo tem que estar no lugar. É esse o termo que a palavra de Deus está dizendo, irmãos. Quando alguém for surpreendido no pecado, um pecado acidental, então vocês que são espirituais, não está dizendo que o pastor é espiritual, que os líderes da igreja são espirituais, mas é uma tarefa para todos nós, amorosamente fazermos um confronto e estendermos a nossa mão para ajudar. Nós aprendemos isso com quem? Com Jesus. Vocês se lembram quando aquela mulher foi pega em flagrante adultério? Uma mulher adultera sozinha? Não, com um homem. Mas não trouxeram o homem e a mulher para serem apedrejados. Já havia engano no coração dos religiosos. Eles queriam testar Jesus. E disseram, mestre, o que nós vamos fazer com essa mulher pecadora? Estava em adultério aqui e foi pega flagrantemente. O Senhor se agachou e começou a escrever na areia. Fico imaginando o incômodo daqueles homens. Poxa vida, se esse homem é rabi, é raboni, é mestre, como é que ele nos dá as costas? Como é que ele dá as costas para a lei de Deus, e não trata adequadamente o pecado dessa mulher? Mas Jesus, depois de algum tempo ali, disse, olha, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, porque segundo o ensino de Levíticos, quem via a pessoa em delito e a condenava, teria de ser a primeira pessoa a jogar a pedra também. Então, Jesus disse, não é quem viu primeiro para jogar a primeira pedra, mas disse, quem não tem pecados, atire a primeira pedra. E então dos mais velhos, mais experientes aos mais novos, todo mundo foi aplicando um vazol, foi vazando, foi saindo, e depois Jesus levanta e fala, uai, essa uai é na versão mineira de Jesus, né? No dialeto mineirês, né? Uai, onde estão os teus acusadores? E ela disse, nenhum ficou. E Jesus então disse, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Que coisa maravilhosa. Jesus está passando a mão por cima do pecado dela, sim ou não? Não. Jesus está
estendendo a mão, porque sabia que já a situação tinha levado aquela mulher a entender o seu erro, estava exposto. Ninguém em sã consciência sabia que aquela mulher ia fazer menção de uma inocência. Não há inocência em mim, eu fui pega, meu pecado está estampado. Mas o Senhor disse: se você não tem acusadores, eu também não te condeno. Vai, porém, não peques mais. Isso é importante, ir e não pecar mais. É a linha do amor, tratando, recuperando os irmãos. E assim, irmãos, que nós devemos ser. As falhas de um irmão são um sinal de alerta para nós, porque o texto continua. Ele fala no plural, depois ele fala no particular. Mas se algum de vocês perceber que o pecado do irmão pode ser uma tentação, vai lidar bem com a situação. Por quê? Atente também para não pecar de igual modo. Há casos de pessoas que querem socorrer, mas não estão bem, e aí não socorrem, sucumbem juntamente com. Nós já tivemos, infelizmente, a situação de ver pessoas que querem entrar no ministério de impacto, trabalhar, por exemplo, com pessoas marginalizadas, com gente muito afundada no pecado, gente que não estava preparada espiritualmente, foi para ajudar, ficou. Então, o texto diz: vocês que são espirituais, está chamando a nossa atenção para o nível que Deus quer que vivamos, espiritualidade aprovada diante de Deus. Então, quando virmos um irmão errar, nós não devemos condenar, devemos estender as mãos e devemos ter isso como alerta para nós. Não é dizer, não, você ia esperar o que dele ou dela? Isso é normal. Não. Deus, muito obrigado, porque pela tua misericórdia, só por causa da tua misericórdia, eu não estou na mesma situação, e me livra, Senhor. Eu não quero condenar, nem quero usar o irmão como referência para eu próprio me satisfazer, mas dá-me temor de olhar para a minha vida. O texto diz assim: se vocês fizerem isso, vocês estarão cumprindo a lei de Cristo. A carta aos Gálatas é uma discussão teológica e eclesiológica a respeito de como se agrada a Deus. Havia missionários judaizantes infiltrados nas igrejas gentílicas, naquelas igrejas que não eram de Jerusalém, que haviam se convertido, mas ainda tinham um pé na lei. Diziam: olha, não, eu creio em Cristo como suficiente Salvador, mas não é tão suficiente assim, precisa cumprir a lei de Moisés. Então, o apóstolo Paulo aos Gálatas fala assim: olha, se alguém anunciar outro evangelho para vocês, é maldito, é anátema. Mesmo que venha um anjo do céu e diga: olha, vos trago um novo evangelho, será anátema, porque o evangelho é um só, é o evangelho de Cristo, e Cristo na cruz cumpriu toda a lei, todo o pecado já foi lavado, banhado. A salvação é universal do ponto de vista da sua oferta. Todo aquele que crê será salvo, por isso vão a todas as nações, falem do amor de Jesus, para que todos sejam salvos. A graça chegou. O evangelho significa boas novas, boas notícias, aleluia. E então, agora, o amor é a expressão da salvação de Deus, e a igreja deve viver em amor. Se nós carregarmos os fardos uns dos outros, nós cumpriremos a lei de Cristo. O fardo, na tradução NVI, é fardo pesado. Quem tem a NVI, leu aí, fardo pesado. Então agora eu vou explicar. O fardo pesado, a palavra grega é barós, diga barós. Barós, fala de novo, barós. Agora você pode chegar em casa e falar: olha, eu já sei falar grego, eu sei falar barós. Então saiba o significado de barós. Barós é uma carga impossível de ser carregada por uma pessoa só, é uma carga muito grande. Então o apóstolo Paulo está dizendo: olha, carreguem essa carga impossível de alguém carregar sozinha, uns ajudando os outros, e assim vocês vão cumprir a lei de Cristo. Anteontem fizeram contato conosco em São Paulo, nosso sobrinho Diogo, e um rapaz sofreu um acidente, e nesse acidente morreu a esposa dele, os 2 filhinhos gêmeos, de 2 anos, e a mãe, e ele estava na Santa Casa. Nós fomos lá, mas ele tinha sofrido poucas escoriações, tinha já ido para casa, e nós entramos em contato, conseguimos de um jeito ou de outro, com ética, nos propondo ajudar. Fomos à Santa Casa, procuramos o setor de capelania, e nós obtivemos o endereço, o telefone, fizemos contato, e vazio, meia-noite estávamos lá com aquele jovem. Que situação, irmãos! Olha o tamanho desse fardo, porque o fardo não é só pecado.
Há vários fardos que não são pecados, são problemas, são lutas, são momentos difíceis que as pessoas vivem, e nós devemos ajudar uns aos outros a carregar esses fardos impossíveis de serem carregados por uma pessoa só. Na nossa célula, no nosso discipulado, aqui na igreja, em todo lugar, há alguém que sozinho não vai levar o fardo. Nós precisamos trabalhar com ele. O segundo desafio é evitar as comparações. O texto diz assim: porque se alguém julgar muito bem, enganosamente a respeito de si só, está fantasiando. A palavra grega é fantasiar. Por quê? Se alguém acha de si que é muito bom, mas não sendo, isso não vale nada. O texto está dizendo que é um equívoco, é um engano. Então, quando eu vejo um irmão pecar, eu não devo ter a ousadia de me comparar a ele. E aqui eu vou pedir perdão para os irmãos. Há uns 7, 8 anos atrás, eu sozinho, na minha devocional em casa, cometi um pecado terrível. Porque eu orando, eu disse: puxa vida, Senhor, precisamos de pessoas mobilizadas, fazendo a tua obra, ganhando vidas, fazendo isso, envolvidos, comprometidos. E eu passou pela minha cabeça e eu disse: Senhor, puxa vida, seria tão melhor se muitas pessoas fossem como eu. Na hora, o Espírito Santo falou assim: bate na boca. A bobagem que eu falei. Olha o tamanho da bobagem que eu falei. Se mais pessoas fossem boas como eu. E o Espírito Santo me repreendeu, e eu aguardei o momento oportuno para confessar aos irmãos, e esse dia é hoje. Então peço perdão aos irmãos, porque por um lapso, por um momento eu pensei que eu era melhor que os irmãos, que muitos, não os irmãos que estão aqui que são firmes, mas aqueles irmãos que não são firmes, e eu pensei: se eles fossem como eu, a igreja seria melhor, Campo Grande já estaria mais evangelizada. Eu pequei contra Deus, pequei contra a igreja, estou pedindo perdão aos irmãos. Os irmãos me perdoam? Quero ouvir, os irmãos me perdoam? Amém. Agora façam como Jesus. Digam: pastor, vai e não peque mais. Amém, irmãos? Então digam: pastor, vai e não peque mais. Não, quero sentir a igreja falando junto. Vamos lá, 1, 2, 3. Pastor. Amém. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Estou exortado, irmãos. Estou fortalecido para ir e não pecar mais. Quem sou eu para me comparar com alguém? Irmãos, nós temos a petulância de nos comparar quando nós estamos supostamente melhor. Supostamente, porque na verdade todos nós dependemos da graça e da misericórdia de Deus. Todos nós estamos a um passo de cair, irmãos. O pecado é para todos. A salvação é para todos, mas o pecado é oferecido pelo diabo a todos. A morte está à espreita. Então, nós sabemos que a Bíblia diz a respeito do diabo que ele é ardiloso, enganador, oportunista, e ele é muito mais experiente que nós. Por isso nós devemos evitar as comparações e saber que nós não podemos fantasiar a respeito de nós mesmos, achar que nós somos o que não somos. Só porque eu conheço mais a Bíblia, só porque eu tenho mais tempo de batismo. Não, sabe quantos anos eu sou batizado? Irmãos, só pela misericórdia de Deus, eu sou batizado há tantos anos, pela misericórdia de Deus, eu sirvo como líder, pela misericórdia de Deus. A comparação pura e simples, pessoa a pessoa, vai nos trazer problema. E ele diz então: examine-se cada um a si mesmo, e então, se for aprovado, glorie-se na sua própria condição. E eu vou além, o apóstolo Paulo fala assim: se é que eu tenho de me gloriar, eu me glorio em Deus. Por quê? Tudo vem de Deus, nem porque eu acertei, não, eu já analisei, mas eu estou melhor mesmo que os irmãos. Não, é pela misericórdia de Deus, é pela ação do Espírito Santo na minha vida. Então, se eu tenho de me gloriar, de falar, pela misericórdia de Deus eu estou bem, é pela misericórdia de Deus, e glória a Deus, e ponto final, em nome de Jesus. Submeter a teste é a palavra usada para o teste do ouro. Você sabe que os metais finos são imitáveis, é verdade ou não é? Todo mundo imita ouro. Quantos aqui já compraram qualquer ourumínio por ouro? Levante a mão. Alguém já foi enganado aqui? É porque aquela história de quilate eu não conheço. Tem ouro de 14 quilates, 18 quilates, eu não sei quantos late, quantos morde, entendeu? Porque tem cachorro que late, mas não morde, entendeu? Então é ouro de 14 quilates, não sei quantos morde, né? Mas o texto está dizendo, olha, o exame deve ser para ver se de fato nós somos o que somos. E se nós nos acharmos que passamos no teste, olha, minha vida está em dia, lá em casa, no trabalho, na igreja, no ministério, na célula, no discipulado, graças a Deus estou em dia. Então, sabendo que eu fui aprovado, não fui aprovado por mim mesmo. Eu gosto muito da palavra do pastor A.W. Tozer, que diz o seguinte: os acertos são de Deus, as falhas são minhas.
É isso aí. Eu tenho aprendido isso há muitos anos, há mais de 24 anos. Os acertos sempre são de Deus. E as falhas, não tenha dúvida, em Deus não há falhas. Se houve falha, se houve erro, engano, isso foi ação humana, minha especialmente. Então, irmãos, 3 desafios. O primeiro é, qual é o primeiro desafio mesmo? Recuperar os faltosos, ajudar quem está precisando de ajuda. Segundo, evitar as comparações. Não vamos julgar os outros a partir daquilo que nós achamos supostamente que somos. O terceiro é assumir a responsabilidade. Numa família, todo mundo deve ter a responsabilidade. Quem teve filhos aqui, levante a mão, levanta a mão. Isso. Ok. Não é gostoso você ver quando a criança começa a se desenvolver e ela já pode assumir algumas responsabilidades? Coloca aquilo ali para a mamãe, coloca ali para o papai. E ele vai lá e faz direitinho. Você fica todo cheio, né? Olha o meu filho, olha a minha filha, que coisa linda, né? Eu peço para ele colocar o chinelinho debaixo da cama, ele vai lá e faz direitinho. Então, à medida que crescemos, vamos assumindo responsabilidades. Quantos aqui foram irmãos mais velhos, ou, se não foram irmãos mais velhos, sempre ajudaram a cuidar dos irmãos menores? Levante a mão, ou dos outros irmãos, aí. Tem irmão caçula que é mais velho, não é? Nesse sentido? Né? Parece que o caçula sumiu, não é? Essa paternidade dos outros. Ele foi tão bem acolhido, né? Para a gente não dizer mimado, mas ele foi tão bem acolhido, mas ele é tão consciente de que ele faz parte de algo bem maior, que ele assumiu, não é? A paternidade, a maternidade dos irmãos todos e os ajuda. Então, nós temos que saber que na igreja, cada um deve assumir a sua responsabilidade. É por isso que o texto falou assim: cada um carrega a sua própria carga. Nesse ponto é que houve teoricamente um conflito. Como? A Bíblia está dizendo: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. E depois fala assim: pois cada um deve levar a sua própria carga. Não deu para entender. Ou a gente divide, ou a gente carrega sozinho. É que nem aquela piada evangélica, né? Aquela anedota evangélica, de que o sujeito caiu endemoniado, e o pessoal foi expulsar, então estavam uns 3 ou 4, estavam assim: sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. E o outro falou assim: está amarrado. Aí o diabo falou: peraí, vamos decidir esse negócio. Eu saio ou fico amarrado? Vocês precisam entrar em concordância aí, né? Se é para sair, eu saio. Se é para amarrar, então vamos combinar esse negócio aí. É só uma brincadeira. Mas, irmãos, o que acontece? Nós precisamos assumir as responsabilidades e ter de modo claro que existe uma diferença entre carga e carga. Veja só, olha só. Qual é a diferença? Aqui nós temos uma pedra, uma rocha enorme e uma pessoa pequena. Ele vai dar conta de segurar essa rocha, sim ou não? Claro que não, só nos filmes, né? Só em animação, só em Hollywood. Isso aqui é um baú, e isto uma mochila. O texto no versículo 2, quando diz: levai as cargas uns dos outros, está usando o termo barós, que você já aprendeu. Diga barós. Barós é baú. É um peso que não dá para carregar sozinho. Precisa de 2 pessoas no mínimo aqui. Agora, quando fala lá no versículo 5, mas cada um deve levar a sua própria carga, o termo é fortion. Diga fortion. Parabéns, agora você já tem 2 palavras gregas aí, não é? Barós e fortion. Agora você pode esnobar. Chega hoje no almoço e fala assim: puxa vida, estou tão cansado, parece que eu carreguei um baró sozinho. Como é que é isso? Não, eu vou carregar a minha mochila. Então, cada um deve carregar a sua própria mochila. Isso é um ensino precioso da palavra de Deus, porque às vezes o discípulo não quer carregar a sua própria mochila, ele corre para o discipulador e fala: o que está acontecendo de novo? Eu preciso de ajuda, tal. Irmãos, há uma parte que nós precisamos ser ajudados, e não tem como. A outra, que a mochila é nossa. Diga: a mochila é minha. Segura que a mochila é sua. Entendeu? Por exemplo, o cidadão vai ao médico, todo doente, tal, o médico passa a receita, avia o medicamento, tal, e vem o retorno. Chega no retorno, e aí, como é que você está? Não melhorei nada, doutor. E aquela dor que estava aqui já piorou, passou para cá e tal. Ah, é? Puxa vida. Mas você está tomando o remédio direitinho? Não, acabei não comprando. Uai. O médico é mineiro. Uai. Como que você pretende melhorar se não tomou o remédio? Isso significa que o sujeito não quer levar a própria carga. Não, é que a minha mulher não me dá na boca. Quer dizer, não é verdade? É como aquela criança, né? Que o pai fala assim: come, filho, come.
Não, 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 não. Quer que faz aviãozinho? Não, aviãozinho não, aviãozinho não. Não, então come sozinho, por favor. Vai, não, não, não. Por que eu tenho que comer sozinho? Filho, você já tem 18 anos. Entendeu? Já passou da hora de você comer na boca, entendeu? Eu até me oferecia a fazer aviãozinho. Quer dizer, passou da hora. Essa mochila é sua, segura. Segura essa mochila. Por quê? Não dá para você ir toda hora para o discipulador, para o pastor, para o amigo, para a célula e falar, irmãos, me ajudem. A irmã chegou e falou assim, pastor, ajuda com o meu adolescente, estou com um problema sério com o meu adolescente, e a gente já investiu muito nele, pagamos passagem para a Europa, compramos tudo que ele precisava, fizemos isso, pastor, só falta orar agora. Mas como assim? Era a primeira coisa a fazer, era oração, era a dependência de Deus. Então tem coisa que a gente precisa fazer sozinho. Cada um deve levar a sua própria mochila. Por quê? Porque na igreja, na família, todo mundo tem algo para fazer, uma contribuição a dar. Por exemplo, sua família precisa de Jesus? Quem está perto dela, você ou eu? Diga aí. Você tem um patrão, um empregado, um companheiro, um amigo, uma amiga que precisa de Jesus? Quem está perto? É o seu discipulador ou você que está perto dessa pessoa, convivendo todo dia? Então, essa carga, essa mochila é sua. Essa mochila de testemunhar, de falar de Jesus. Eu tive uma alegria muito grande esses dias, não sei se contei para vocês aqui. Eu escrevi um e-mail lá para a igreja de Fortaleza, tratando de assuntos que nós temos juntos, né? E veio a resposta da tesouraria de lá. Nós mandamos uma oferta para a construção lá da igreja do pastor Eiber, não é? E veio uma carta da tesouraria agradecendo, e eu vi lá, da tesouraria, Helenice Mardirocian. Te contei essa, não? Eu falei, mas isso aí não é Zé da Silva, que tem muito homônimo, muito igual. Helenice Mardirocian, esse nome não me é estranho. Peraí, essa moça trabalhou comigo. Eu testemunhei de Jesus para ela e para o Jair. Eu lembro até que o Jair, no horário do almoço, no almoxarifado, eu apresentei 4 leis espirituais. A hora que eu perguntei se ele era pecador, mas o bicho chorou tão alto que eu falei, ai, vai dar encrenca. Vão achar que eu estou batendo no rapaz e não evangelizando ele, tanto que ele chorava. Foi o Jair. Eu quero descobrir o sobrenome do Jair, eu quero buscar no Facebook o Jair, eu quero achar o Jair. Mas Deus me trouxe a Helenice. Aí eu escrevi um e-mail, claro, não sei se é a mesma pessoa, dando bastante volta. Olha, eu trabalhei numa empresa multinacional, lá tinha alguém da família Mardirocian. Será que você conheceria essa pessoa? Ela respondeu curto e reto. Sou eu mesma, pastor. Os frutos na palavra de Deus não voltam vazios. Deus sempre frutifica. Eu aceitei a Cristo lá na igreja, fiz a decisão e depois perdemos contato. Cada um foi para um canto. Isso, eu era solteiro ainda. Não namorava vazio, era solteiro. E aí o que acontece? Essa moça mudou-se para Fortaleza, conheceu a Donep, por causa que o marido trabalha com empresa, e depois alguém levou-os ao encontro com Deus, né, da Igreja da Paz, e ela teve um encontro poderoso com Deus, e lá no encontro ela falou assim, mas eu já me encontrei com Jesus, lá na Igreja Batista, onde o Gilson me levou. E ela contou isso agora no e-mail, dizendo, sou eu mesma, pastor. Sou eu mesma, eu nem estava no seminário ainda. Sou eu mesma, pastor. E eu fiquei tão feliz de saber que quando a gente lança a semente, Deus usa pessoas. E ela disse, pastor, sabe de uma coisa? Eu sou pastora de distrito em Fortaleza, ou seja, ela já foi líder de célula com o marido, já foram supervisores, já foram coordenadores, agora são pastores de distrito, lideram uma multidão de mais ou menos 500 pessoas, diga glória a Deus, amém, que coisa boa, eu pude, pela graça de Deus, levar a minha mochila na evangelização, e está aí um resultado fantástico, tremendo, e você, meu irmão, minha irmã, dando bom testemunho, falando de Jesus, fazendo a sua parte, levando a sua mochila, você também vai ter muitas surpresas para a glória de Deus. Segundo, a ajuda mútua não dispensa a responsabilidade pessoal, não é porque todo mundo precisa de ajuda de todo mundo, que isso dispensa a minha parte, a mochila é minha, repita comigo, a mochila é minha. Amém. Você está levando sua mochila? Tem uma outra brincadeira que diz que um sujeito, é uma brincadeira, é uma anedota cristã, né? Evangélica, não cristã. Diz que a mulher ia para a igreja e falava assim, vamos bem. E ela falou, não, vai por mim, vai por você. Vai por você, vai por mim também.
Aí tinha lá um retiro de casais. Ah, eu queria tanto um retiro de casais. Aí, os casais todos, não, vai por você e vai por mim também. Ah, não, bem, não, vai, pode ir. E chegou o dia do arrebatamento. O Senhor chamou e a mulher subiu e ele falou, e eu? Ela falou, não, fica tranquilo, eu vou por mim, por você tem. Sempre foi assim, né? Eu fui por mim, por você, estou indo por mim, por você também. Não tem jeito, é particular. Em terceiro lugar, última palavra, quem é instruído deve repartir todas as coisas boas com aquele que o instrui. Esse versículo 6 é um versículo que os estudiosos dizem o seguinte: os rabis, os rabonis, os discipuladores, aqueles que tinham tempo integral e eram mestres, eles deixavam um ofício natural para se dedicarem à obra de Deus, como o missionário Rodrigo Petrelli, filho dessa igreja, cresceu aqui com os irmãos. Quem se lembra do Rodrigo desde menino, levante a mão. Lindo, né? Então, a Valesca, quem se lembra da Valesca, levante a mão, esposa dele. Então, cresceram, estão lá em Madagascar, deixaram o trabalho secular e a igreja investe neles. Mas, antigamente não havia agências missionárias, os próprios discípulos colaboravam financeiramente para o sustento, não é, dos seus mestres. Então, o texto está dizendo, olha, quem é instruído, o discípulo, deve repartir todas as coisas boas com aquele que o instrui. Por causa desse versículo, e por causa desse fundo histórico, algumas igrejas, e eu não vou mencionar nomes, porque eu não devo apontar erro de igreja alguma, não é o que eu pretendo, eu só queria mostrar para nós que aqui na nossa igreja, na Primeira Batista, nós não consentimos, não é hábito, não é princípio, não é valor, não é que o discípulo remunere o seu discipulador de jeito nenhum. Entendeu, igreja? Sim ou não? Aqui nós usamos o princípio também de Paulo no discipulado, que é o da paternidade. Os pais entesouram para os filhos. Se eu puder, eu quero socorrer o meu discípulo, até metendo a mão no bolso e ajudando quando for necessário, e quando ele estiver levando a mochila dele. Porque socorrer desmochilado não é bíblico, viu? Corrigir, andar junto, cooperar, esse é o caminho de Deus. Mas vocês nunca, porque há vários discipulados e na nossa cidade tem muitos evangélicos e alguém pode dizer, esse negócio de discipulado, o cara paga o discipulador, né? Não é o nosso caso, isso não faz parte. Por quê? Porque aqueles que dão tempo integral são assumidos pela igreja e a igreja os sustenta adequadamente. Glórias a Deus por isso, é uma igreja que trata muito bem os seus obreiros. Agora, entre os irmãos, parceiros, membros da igreja, isso também deve ficar claro, que ninguém vai cobrar nada para ser discipulador de ninguém. Nós somos pais espirituais, somos mães espirituais, e nós daremos o nosso melhor para os nossos filhos, para a glória de Deus. Isso ficou bem claro para os irmãos, sim ou não? Amém, graças a Deus. O princípio bíblico vale, mas ele tem contexto, lugar certo e modo certo de ser entendido, compreendido. Então, irmãos, essa é a igreja. Quem aqui é membro desta igreja de Jesus, levante a mão. Glórias a Deus. Vamos ficar em pé? Então esse é o desafio para você. 3 desafios. Você como membro da família de Deus, filho de Deus, irmão de muitos irmãos, está sendo desafiado para um ano de discipulado, de crescimento. Entre numa célula. Eu não quero perguntar aqui quantos não fazem parte de célula, para não passar um constrangimento para você. Mas o nosso conselho bem acolhedor é: faça parte de uma célula e comece a viver também nesse clima de amor, né? E quando surgirem os problemas, saiba, a Bíblia já nos ensina como tratá-los adequadamente. Se alguém pecar, se alguém falhar, se alguém estiver em grande luta, nós com muita mansidão vamos ajudar. Nós não vamos nos comparar, não vamos achar que ele é pior, de segunda categoria, que nós somos melhores, de jeito nenhum. Isso não faz parte da família de Deus. Deus quer filhos iguais, e iguais a Jesus. Amém, irmãos? E por último, cada um tem que fazer a sua parte. Então, não fique esperando mais alguém chegar até você. Diga sim para o Senhor Jesus, para entrar numa célula, para assumir liderança. Diga sim para ir para a escola de discípulo. Diga sim, porque essa família é muito linda. E é uma bênção nós participarmos da família de Deus nessa comunidade de amor. Irmãos, nós oramos de modo genérico por avivamento. Senhor,
Aviva-nos, Senhor. Queremos avivamento, mas o avivamento, ele é o resultado de um mover sobrenatural de Deus sobre aqueles que estão sendo encandecidos, estão sendo formados na fornalha do amor de Deus, passando por luta, tribulação e sendo aprovados na vida com o Senhor. Quero convidar você para tomar um passo. Esse ano faz alvo, faz meta de entrar numa célula. Não fique parado, não é? Ajude e seja ajudado, e não deixe de carregar a sua mochila em nome de Jesus. Amém, irmãos? Palavra de Deus, está ali, simples. Nós só abrimos e estudamos um pouco mais palavra por palavra. A Bíblia é uma riqueza. Não deixe de ler, de meditar e de aplicar a palavra de Deus. O TSD, tempo a sós com Deus, é como o alimento que nós temos para os nossos corpos. Tem que ser diário, senão nós vamos ficando enfraquecidos, raquíticos e vamos adoecer. Deus não quer filhos doentes, Deus quer filhos saudáveis, que são membros de uma igreja saudável para a glória dele. Pai, muito obrigado pela tua palavra, ela nos ensina tanto. Obrigado, Senhor, por mestres e doutores que o Senhor colocou na igreja, que nos ensinou o grego, o hebraico, que traduziram a Bíblia para o português, senão a Bíblia estava lá no grego, no aramaico, no hebraico, e a gente não ia entender nada. Então nós notamos o teu cuidado em colocar homens certos, mulheres certas, nos lugares certos, com motivações certas, para atuarem em favor da igreja. Recebemos de graça esse benefício. Temos a Bíblia, temos várias versões que ajudam complementarmente a gente entender o mais profundo sentido da tua palavra para nós. Pai, obrigado que o Senhor preservou a Bíblia. Durante essa história, tantos anos, o Senhor preservou a sua palavra. Obrigado, porque está escrito nela mesma, que de tudo que o Senhor fez e é perfeito, nada é tão perfeito quanto a tua palavra. Aleluia! Que gostoso, Senhor, poder ouvir a tua palavra, poder chorar diante do Senhor mediante a tua palavra, e ser desafiados pela tua palavra para uma vida poderosa em Deus, e nós te agradecemos, abençoamos o teu povo, que a tua graça, o amor de Deus, a graça de Cristo, a consolação do Espírito e o seu poder, seja sobre todos os filhos teus, nesse lugar, em todos os lugares, para a tua glória, em nome de Jesus, amém. E amém. Vai na graça, vai na misericórdia e na paz do Senhor Jesus. Vou pedir perdão hoje, não vou poder sair à porta com você. Eu tenho uma outra coisa que eu preciso fazer. Então, mas vai na graça, na misericórdia e na paz do Senhor. Amém.